Se não houvesse uma atmosfera aqui, pode ser que a Lua ficasse até invisível durante os eclipses, mas, como a Terra reflete alguma luz solar em direção à Lua, acaba deixando ela um pouco iluminada mesmo durante um eclipse. Há alguns tipos de eclipse lunar. Existe o eclipse lunar penumbral, em que o Sol, a Terra e a Lua estão quase alinhados na ordem correta para um eclipse, mas não totalmente. A posição um pouco desalinhada faz com que a Lua fique sob uma sombra mais fraca. Por assim dizer, a luz do Sol não chegará em sua totalidade até a Lua, porque será bloqueada parcialmente pela Terra. Essa sombra externa, mais ou menos escura, é conhecida como uma zona de penumbra. Pode ser que você nem perceba que um eclipse desse tipo está acontecendo, porque a Lua apenas fica um pouco mais escura que o normal. Já os eclipses total ou parcial acontecem quando a Lua se move para a umbra, a sombra mais escura que a Terra consegue projetar ao bloquear a luz do Sol. A única diferença entre os dois é que no eclipse parcial, apenas uma parte do nosso satélite ficará coberta pela sombra terrestre, enquanto que no total toda a Lua fica encoberta por essa sombra. Ah, é preciso ter cuidado para não confundir o eclipse penumbral com o parcial. No primeiro caso, temos uma penumbra da Terra sobre a superfície lunar. O segundo envolve uma parte da Lua na umbra. Sendo assim, o eclipse lunar total acontece quando toda a superfície da Lua está sobre a umbra. Esses são os eclipses mais avermelhados porque nosso satélite muda de lua cheia brilhante para adquirir o típico aspecto rubro. Aliás, por falar na lua cheia, já percebeu que todos os eclipses acontecem nessa fase lunar? É porque somente durante sua fase cheia que ela é completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Outra curiosidade é que o eclipse total ou parcial ocorre em raras ocasiões, embora a Terra fique entre a Lua e o Sol muitas vezes ao ano. Mas nem sempre isso gera um eclipse porque existe uma inclinação de 5 graus na órbita lunar em relação à órbita de nosso planeta ao redor do Sol. Por isso, na maioria das vezes em que o alinhamento ocorre, a Lua está mais acima ou mais abaixo da sombra da Terra, ou seja, a Terra acaba não projetando sua sombra na superfície lunar. Para ocorrer o eclipse lunar, portanto, é preciso que o nosso satélite natural esteja alinhado com a órbita eclíptica do planeta ao redor do Sol, o que é bem esporádico, mas não é algo tão raro assim. Pelo menos 2 eclipses lunares parciais acontecem a cada ano, enquanto os eclipses lunares totais demoram um pouco mais para ocorrer. Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica Created using Powtoon.